Estava conversando com a Michelle e ela sugeriu um tema para mim fazer, mas parece que nossos irmãos espirituais estavam precisando que eu aprendesse sobre esse assunto, né? Aí eu tentei escrever sobre o outro tema e as ideias não vinham, né? E aí quando surgiu esse tema, as ideias veio mais fácil. E geralmente quando você vai fazer uma palestra, o assunto é para o palestrante, quer dizer que ele precisa aprender este tema, né? Então, que sirva para todos nós. Vou falar sobre o próximo, que hoje é um assunto muito atual e necessário. Então, quem é o meu próximo? Agora, o meu próximo são vocês. Mas quando eu estou em casa, são meus pais, meus irmãos. Quando eu estou no trabalho, são meus companheiros de serviço. Quando eu vou ao mercado, são os atendentes, o pessoal que trabalha no mercado. Então, todo aquele irmãozinho que encontramos no nosso caminho, no nosso dia a dia, esse é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Será aquele que nos é simpático, que compartilha nossas ideias, que caminha ao nosso lado? Ou será que o próximo é muitas vezes aquele que nos desafia, que nos incomoda, que nos obriga a crescer, né? Então, como a convivência é que nos faz testar para ver como que nós estamos, a convivência nos força a evoluir. Sempre é nos apresentado uma situação que nos força a refletir, né? Então, geralmente, é aquela pessoa que nos causa um incômodo, que nos obriga a refletir o porquê que aquela situação está nos incomodando. Então, esse é um ponto importante. Olha lá. Existe diferença entre essas duas frases? Amar o próximo como a ti mesmo e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Existe diferença? O tipo de amor é diferente, né? Então, como a gente ainda é muito pequeno, ainda estamos no encaminhar da nossa evolução, o nosso primeiro desafio é amar o próximo como a si mesmo. Que esse é o amor mais palpável, é o amor que a gente consegue realizar, né? Agora, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou, ainda está distante. Ainda precisamos evoluir muito para chegar a esse ponto. Então, esta é a nossa meta, né? De iniciar amando o próximo como nós nos amamos e um dia chegar ao ponto de amar o próximo, o mesmo amor que Jesus tenha por nós. O grego tem 4 palavras para o amor. Até pôr o óculos para enxergar melhor. Então, o amor eros, que é o amor romântico,
o amor da paixão, é o amor sensual, apaixonado e romântico. Surge da atração física e da forte paixão, satisfação do sentido. Então, esse amor eros ainda é um amor mais material, é um amor mais pelo físico, né? É mais uma atração, é uma você fica apaixonado, né? Então ainda é um amor mais materializado, mais físico, mais através do sentido. Agora, o storge é o amor filiar, que se refere ao afeto natural que sentimos por nossos familiares, como pais, filhos e irmãos. Já é aquele amor já dos entes queridos. Então, esse é o amor storge. O amor filia, até que vem a palavra filantropia, é o amor pelo amigo, o amor da amizade. É um amor mais fraternal. Filha é o amor fraternal que se manifesta nas amizades e nas relações de camaradagem. É um amor já desinteressado, né? Que você sente pelo companheiro, pelo amigo, pelo colega, né? Já é esse tipo de amor. Esse tipo de amor é baseado na confiança, reciprocidade, respeito mútuo e compreensão. Filia é um amor que sentimos por amigos próximos e pessoas com quem compartilhamos interesses e experiência em comum, nossos companheiros, né? O companheirismo. Então, esse é o tipo de amor filia. E agora é o amor de Jesus. Esse amor é aquele que Jesus sentia. É o ágape. É o amor altruísta. É incondicional e universal, que transcende o egoísmo e o concentra no bem-estar e felicidade do próximo. Por isso que ele é altruísta, que você pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. Não tem o egoísmo. É o amor divino, caracterizado pela compaixão, generosidade e principalmente um desejo de estender a bondade, isto é, o amor a todos os seres. Então é aquele amor que a gente vai trabalhar para um dia conquistar. Então esse amor é a nossa meta. Conseguir amar desta maneira. Agora para vocês refletirem, né? Como você enxerga o próximo? Como que você vê o seu semelhante, a outra pessoa? Como que você enxerga ele? Temos que começar a aprender a enxergar o próximo da mesma maneira que nos enxergamos. Quer dizer, compreender o próximo, enxergar o íntimo do ser, ver que ele está passando as mesmas dificuldades que nós temos, que ele está vivenciando a mesma dualidade que nós estamos enfrentando. Não enxergar a aparência do próximo, mas sim a essência.
amar o próximo como a ti mesmo. Então, para amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos desenvolver esse sentimento, essas virtudes. Essas são primordial para que nós possamos amar as outras pessoas, né? Então, primeiramente, fraterno, nós temos que enxergar o próximo como um irmão, compreender o seu grau de evolução, compreender que o próximo também vivencia essa dualidade, que ele também tem coisas boas e coisas ruins dentro dele. Enxergar o próximo como o seu irmão, isso é ser fraterno. O primeiro passo do amor é o respeito. Então, nós temos que respeitar o próximo, mesmo que nós não concordamos com as atitudes, com o modo de pensar, com o modo de ser do próximo, mas nós temos que respeitá-lo. Você não é obrigado a concordar, não é obrigado a aceitar, mas é necessário que haja o respeito. Porque através dessa diferença, nós vamos compreender o grau, a maturidade de evolução de cada ser. Então, vamos pensar que aqui na Terra é um planeta escola, e como se fosse uma escada. Cada um está num degrau dessa escada, mas todos nós começamos antes do primeiro degrau e vamos chegar no último degrau. Se hoje nós estamos no 5º degrau, ontem nós estávamos no 4º, não é assim? Então, se o nosso próximo está no 4º degrau, ele não vai compreender da mesma maneira que nós compreendemos. Por isso, a importância do respeito. Porque um dia ele vai chegar ao 5º degrau. E assim por diante, até chegar no último degrau. Ser indulgente, quer dizer, mesmo que você vê os defeitos da pessoa, não há necessidade de fazer alarde, de apontar os defeitos, porque qual que é a nossa posição? Nós me compreendemos, já temos mais clareza, já despertamos. Não é do acolhimento, não é de acolher, de ajudar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que proporcionar uma maneira para que esse irmão também possa evoluir. Então, na vez de criticar o irmão, ajude-o a caminhar. Então, a compaixão. A compaixão é muito importante, porque é um princípio. Quando você sente aquele desejo, aquele sentimento de ajudar o próximo, que você consegue compreender o que a pessoa está passando, consegue sentir a necessidade que ele está passando, você tem esse desejo de ajudar, é o primeiro passo. Aí você vai ter o quê? Empatia pela pessoa. Você vai se pôr
no lugar da pessoa. Então, primeiro você vai ter a compaixão e depois você vai ter a empatia. Gentileza. Gentileza é uma bênção. Eu não sei se vocês já ouviram falar do senhorzinho do bombom. Meu pai, quando vai no mercado, vai no posto de gasolina, onde ele vai, né? Ele compra uma caixinha de bombom e sai distribuindo, abraça as pessoas, cumprimenta as pessoas, para 5 minutinhos para ouvir uma pessoa, né? Então, onde você for e for gentil, você vai mudar o olhar que a pessoa tem para com você. Então, toda vez que a pessoa te vê, ela vai ter um sentimento e um pensamento positivo para com você, né? Que nem quando meu pai chega no mercado, os caixas ficam doidinhos para ele passar lá para ganhar um bombom, né? Então, todo mundo vai lá, conversa com ele, abraça ele. Então, não envia para ele aquela emanação negativa. E esse gesto tão simples que não custa nada, traz um benefício enorme. Então, eu sempre falo que gentileza gera gentileza. Então, muita gente vê o exemplo do senhorzinho do bombom e acaba repetindo, né? Agora, o perdão. O perdão é de fundamental importância. Porque o perdão é libertador. Enquanto você não perdoa a pessoa que te ofendeu, você fica conectada com a pessoa. E toda aquela emanação negativa da pessoa vem para você. E a sua vai para ela. Quando você perdoa a pessoa, você rompe essa ligação. E aí você para de receber aquela carga negativa emanada pela pessoa. Aí você vai se libertar. Então, o perdão sempre é libertador. E para você fica alimentando aquele sentimento negativo que faz mais mal para você do que para a pessoa que te ofendeu. Use a misericórdia que Jesus usou contigo. Então, se Jesus te perdoa, não tem a misericórdia divina, por que você não pode perdoar aquele que te ofendeu? Quando Jesus estava na cruz, ter passado todo aquele sofrimento, aquele marte que ele passou, aquela dor, qual foi a última frase de Jesus? O que ele pediu para o pai dele? Não foi para perdoar? Então é necessário, é libertador. Faz um bem incrível para você. E você não vai esquecer o ato que a pessoa fez, porque você não esquece, mas você não alimenta aquele sentimento negativo pela pessoa. Não é esquecimento, mas sim você para
de emanar aquela vibração negativa. Ah lá, o que é inimigo de amar o próximo? É o egoísmo e o orgulho. Eles te impedem de amar o próximo. Porque para você amar o próximo, você tem que pensar no próximo antes de você mesmo. E o egoísta consegue fazer isso? Quem que ele vai pensar em primeiro lugar? Nele mesmo. Se tá bom para mim, então tá bom, não é assim? Hã? O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu vou ter? Ou se ajuda, já ajuda esperando receber alguma coisa em troca. E toda ajuda tem que ser o quê? Desinteressada. Então, o que Jesus nos ensinou que é o contrário de egoísmo e orgulho? A gente ser o quê? Humilde. Então, é importante a nossa humildade. Não queira ser superior a ninguém. E ser o quê? Manso. A mansuetude. Jesus não falou que os mansos herdarão a terra? Então sejam mansos e humildes. Essa daqui é o que acontece com a gente no nosso dia a dia, né? O próximo é o nosso teste diário. Então, aquela pessoa que nos irrita muito, é para ver como é que está a sua paciência, né? Você fica assim, Deus, me dê paciência, Deus, me dê paciência. Aí ele não vai dar, né? O que ele vai te fazer? Vai mandar uma pessoa bem irritante para você aprender a ter paciência, né? Então, olha lá, convivência. A convivência é o que nos faz evoluir. Porque através da convivência, a gente passa por situações necessárias para corrigir os nossos equívocos. E também, através da convivência, a gente consegue o quê? Refletir como estamos. Quais são os nossos defeitos que precisamos melhorar em nós. Então, a convivência é um mecanismo muito importante. Por isso que nós não podemos viver isolado. A convivência é uma ferramenta muito significativa para a nossa evolução. Nós precisamos conviver com as pessoas e observar as pessoas, porque muitas das vezes, observando uma situação que algum amigo nosso passa, algum parente passa, algum conhecido passa, se a gente observar a situação, refletir sobre a situação, às vezes nós não precisamos passar pela mesma situação, porque através do próximo podemos tirar aquele ensinamento e adquirir aquele conhecimento. Esse último ano, essa passagem aqui está muito frequente na minha cabeça, né? Direto está vindo esta passagem que é para mim e tentando melhorar nesse aspecto da boa convivência. Então está muito forte em mim esta passagem. Portanto, tudo o que vós querereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei
e os profetas. Então, essa é um ensinamento que a gente tem que sempre relembrar, sempre refletir, para não esquecer de estar sempre pensando como vamos agir perante o próximo. É importante estar sempre esse pensamento na nossa mente para a gente se policiar e ver como nós estamos agindo perante o próximo. Então, Emmanuel falou, dar o primeiro passo. É muito importante, se a gente quer receber alguma coisa, faça primeiro. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer respeito, respeite o próximo. Então, sempre você tem que dar o primeiro passo. O que você quer receber, faça primeiro. Então, Emmanuel fala, dai e dar-se-á vós-á. Servamos ao próximo quando nos seja possível e alguém nos servirá. Traduzindo para o popular, é dando que se recebe, né? Então, é importante, se você quer receber, fazer primeiro. Retificaremos em nós tudo que nos desagrada no outro. Então, se você observa alguma coisa no próximo, e aquilo te irrita bastante, depois você para refletir se não existe em você o mesmo hábito, a mesma tendência, o mesmo impulso. Porque geralmente o que te incomoda no próximo, você também possui. Olha lá. O que você vê no próximo é reflexo do seu próprio interior. Então, na vez de você criticar o próximo, pensa, por que está te irritando? Se você também não faz o mesmo. Os santos e heróis ainda não residem na terra. Espíritos humanos mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Nós todos ainda vivemos o quê? A dualidade. O que significa dualidade? Que o bem e o mal ainda está muito presente dentro de cada um de nós. Olha lá, ó. Luz e sombra, né? Ainda está presente dentro de cada um de nós. Nosso grau de maturidade, de evolução, nós ainda estamos no princípio da caminhada evolutiva. Ainda estamos engatinhando. Agora que nós estamos começando a despertar, agora que nós estamos mudando a nossa percepção de ver o mundo. Então, isso é muito importante, essa informação é muito importante para mudar o nosso olhar para o próximo. Porque o próximo está na mesma situação sua. Ainda vive essa dualidade. Você pode ter dado um passo no degrau, né? Mas nós dois ainda vivenciamos o mesmo grau de evolução.
Olha lá, eu estava conversando, ele foi viajar, aí o Robson, o Thiago, o Claudinei, aí estava falando do tesouro que é ter amizade, né? Que o Rossandro até falou isso daí, que a importância da amizade. E a gente precisa valorizar esse tesouro que nós temos. Nós temos que alimentar a amizade, cultivar a amizade. Então, olha lá, ser o quê? Solidariedade. Quando você precisa do ombro amigo, quando você sente aquele aperto no coração, você vai buscar na internet, nos amigos virtuais, ou você quer um ombro amigo para poder conversar, desabafar? Estava até conversando com a Soraya sobre esse assunto, né? Então, quando você estiver recebendo um amigo, olha lá, eu vejo você, tá vendo do avatar? Eu vejo você. Então, quando você estiver recebendo um amigo, esteja lá por ele. Não fica conversando com o amigo e olhando no celular, vendo, né, celular. Esteja lá por ele. Escute o que o amigo tenha para te falar, apoie o amigo, né? Tenha o quê? Compaixão, empatia. Então, o mais importante é o quê? Estar presente. O que a amizade requer? Que você esteja presente. Naquele momento que você está com o seu amigo, esteja presente. A gente sai hoje com os amigos e olha na mesa assim, todo mundo no celular. Ninguém conversa mais. Todo mundo só lá no celular, cada um está distante, ninguém está aproveitando aquele momento com os amigos, que é a maior riqueza que a gente tem. Porque na família a gente nasce junto, mas os amigos são aqueles que têm sintonia conosco, não é? Que tem essa ligação, esse companheirismo. Então a gente precisa alimentar isso, porque isso é um verdadeiro tesouro. Agora, é importante, nesses final do tempo, encher o seu cofrinho, né? Com os bônus horas. Então chegou o momento do quê? Caridade. O que significa caridade? O que é caridade? Caridade é amor em ação. André Luiz deixou bem claro que a gente tem que parar de ser beneficiário e passar a ser o quê? Beneficiador. Quer dizer, parar de pedir e começar a doar. Trabalhar em benefício do próximo. Olha lá, Jesus, a cada um segundo os seus méritos. Então, você tem que se perguntar, eu estou contribuindo? O que eu fiz para melhorar a vida do meu próximo? O que eu fiz para melhorar o ambiente onde eu trabalho? O que eu fiz para melhorar o ambiente da minha casa? O que eu faço para melhorar a convivência? Eu estou contribuindo? E quando nos é apresentado aquela pessoa que ainda está dois, três degrauzinhos abaixo de nós, olha lá, eleva os que te rodeiam, não é? Então você pode ajudar aquela pessoa que não enxerga ainda o que você já compreende. Na vez de reclamar dele, de mandar vibrações negativas, acolha
ajude, oriente. Então a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar o próximo. Mas o Espiritismo vai além. Ele nos convida a agir com caridade ativa. O que é caridade ativa? É você estar servindo, é você estar trabalhando, é você estar o quê? Contribuindo. Colocando o bem do outro como prioridade, especialmente quando estamos em posição de ajudar. Isso não significa anular-se. Olha, isso é importante. Quer dizer que você não vai deixar de ser quem você é, você não vai se anular fazendo essa ação, se pondo no lugar do próximo. Você teve o quê? Empatia. Você teve compaixão, mas você não há necessidade de se anular. Mas sim reconhecer que o verdadeiro crescimento espiritual vem do serviço desinteressado. Então nós não temos que fazer a caridade esperando receber algo em troca. Jesus, quando fazia a caridade, ele esperava receber alguma coisa em troca? Esperava receber um obrigado? Então, Mateus 6, 3 e 4. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esses dias eu estava assistindo Simão Pedro e ele estava explicando essa passagem. Por que ele fala uma mão sua não pode saber o que a outra mão sua fez? Por quê? Porque a gente tem que ter o quê? Isso daí já como automático em você. Então, se você fez aquilo lá, não é porque você pensou em receber algo em troca, que você vou ajudar a pessoa. Não, aquilo lá já faz parte de quem você é. Automaticamente você teve compaixão da pessoa, teve empatia, teve desejo de ajudar e foi lá e ajudou. Já faz parte de quem você é. Isso daí já é automático. Por isso que uma mão não pode saber o que a outra faz. Se você espalhar para receber o obrigado, para receber algo em troca, então você já recebeu na terra, na matéria. É isso que quis dizer a passagem. Então, é importante agora a gente refletir sobre isso, porque nós estamos vivenciando um momento de transição planetária. No mundo de prova e expiação, existe a prevalência do mal, do egoísmo. Então a pessoa pensa nela em primeiro lugar. Porém, no mundo de regeneração, já muda. Enquanto que no mundo de prova e expiação, prevalece o eu. O que é melhor para mim, o que eu ganho com isso. No mundo de regeneração, já é um pensamento mais coletivo. Então, o que é melhor para nós? O que é melhor para a comunidade? Então, se nós não mudarmos essa forma de pensar, porque no mundo de regeneração é um mundo fraterno, onde vai prevalecer a
fraternidade. Então, o que que a gente tem que investir agora? O que que é mais importante a gente investir agora? Na boa convivência. Aprender a viver bem com a diferença. Porque a miscelânea, né, Rolson? A miscelânea que nós vivenciamos entre o grau de evolução dos espíritos que estão aqui é muito grande. Por quê? Porque é a última oportunidade. Todo mundo que tinha um grãozinho de esperança de ter uma transformação teve uma oportunidade de estar aqui. Então, o grau de elevação, de maturidade espiritual é muito grande. Então, nós que já temos uma compreensão melhor da doutrina, temos que enxergar o próximo com um novo olhar. É isso que é a minha proposta de hoje, mudar o nosso olhar para com o próximo. Como hoje o tempo é curto, vou deixar aqui a gente foi na meditação na casa do meu amigo, obrigado, ó, foi maravilhoso. Aí eu vou trazer um pouquinho do quintal da casa dele aqui. Muito obrigado. Se não houver nenhuma pergunta, alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade.